Quando eu era criança, havia uma noite no ano em que a casa toda mudava de horário e de clima. Chamávamos aquilo de Big TV Night, sem grande imaginação. Era só uma desculpa para acomodar 3 pessoas no sofá e deixar que a televisão CRT, com o seu tubo redondo e o brilho amarelado, dominasse a sala. Meus pais preparavam pipoca em uma panela velha que rangia na boca do fogão. Minha irmã Mia enrolava as pernas sob o cobertor e eu ficava com o Game Boy desligado no colo só para ter algo para fingir distração. O aparelho tinha aquele chiado característico quando a emissora passava comerciais. A antena velha no telhado pegava sinais caprichosos e nós ríamos das pausas, dos erros de transmissão, como se aquilo fosse parte do charme de nos reunirmos. Era uma tradição pequena que parecia, de algum modo, segurar tudo junto. A casa cheirava a pipoca, a resina do painel da televisão e, no inverno, a mistura do aquecedor com o ar seco. Meus pais tinham rotinas que eu julgava eternas. Minha mãe ajustava o volume com um cuidado quase ritualístico, meu pai inclinava o corpo para frente no sofá, como se a próxima cena pudesse ser roubada por distração. Eu tinha 12 anos quando, pela primeira vez, algo atravessou essa rotina e ficou lá, pegando em nossos olhos. A transmissão apareceu num desses Big TV Nights. Não foi um corte abrupto, foi um desvio, uma frequência que se insinuou por cima do noticiário local, algo que começou em branco e logo se moldou em imagem. Primeiro veio estático, aquele tipo de ruído que se sente mais com o corpo que com os ouvidos, como uma pressão baixa. Depois, uma sequência de frames que pareciam filmados de dentro de uma caixa de metal, close-ups de luzes, superfícies molhadas, o reflexo de uma lâmpada em um vidro. Havia uma voz, em off, neutra e baixa, como se quem falava estivesse tentando não acordar alguém. Meu pai franziu a testa, minha mãe inclinou a cabeça. Mia murmurou alguma coisa que eu não consigo lembrar, e eu senti, pela primeira vez, a sensação de que algo desconhecido havia se sentado conosco no sofá. No ano seguinte e no seguinte, e por mais um tanto, eu esperei aquela mesma transmissão. Às vezes vinha um sinal fraco, um lampejo, outras vezes nada, só programas e comerciais familiares. Foi se tornando algo assim, uma promessa esquisita. E então, na primavera em que eu tinha 17, meus pais não voltaram do que disseram ser uma volta rápida. Voltaram, mas não para nós. Voltaram em forma de ausência. Chamaram de acidente, de tragédia da estrada, falaram de gelo fino, do lago que engoliu as rodas e das máscaras de tempo que não perdoam. No enterro, havia vizinhos com olhos fundos e conversas baixas, e alguém murmurou que a transmissão tinha voltado naquela mesma noite, alta e clara para quem quisesse ver. Mia me segurou na lateral do caixão como se eu escapasse, ela pudesse manter os pedaços no lugar. Eu me lembro do plástico do caixão, do cheiro de cera, do peso das mãos dela. E da televisão, desligada na sala vazia da casa, como se não pertencesse mais a ninguém. Naquela época, eu não sabia dizer se a minha culpa vinha do fato de, criança, eu ter desejado tanto aquele sinal como quem deseja um presente, ou se ela vinha por alguma coisa mais escondida. Talvez por não ter entendido os meus pais quando repetiam que havia coisas que eles não podiam explicar. Eu só sabia que, quando a casa encolheu em silêncio, eu sentia uma parte de mim ligada a um fio de estática que ninguém mais olhava. Quando a prática de luto passou da família para a administração de papéis e seguros, eu me enveredei por outro tipo de tentativa de aproximação. Estudar como isso se liga ao eletrônico. Faz sentido, para quem cresceu com o circuito impresso nas mãos, transformar saudade em ferrugem e antenas. Me formei em ciência da computação, aprendi a desmontar um receptor de rádio e a ler suas frequências como se fossem partituras. O conforto estava no método, ajustar uma bobina, isolar um ruído, identificar uma assinatura. Essas coisas me deram uma sensação de controle que, emocionalmente, eu sentia faltar. Foi esse movimento que me levou a montar, anos depois, um kit que cheirava a ferro e cola quente. Um velho CRT que encontrei num ferro velho, um prato de satélite amassado que comprei de um colecionador online, um receptor de ondas curtas capaz de abrir portas para frequências que a maioria das pessoas nem percebe. Eu chamava aquilo de experimento, o que era só uma palavra para a conversa que eu estava tendo com o passado.
Mia olhava com um ar cansado, e Manny, noivo dela, mais prático que sentimental, me ajudava a arrastar as coisas do carro para a sala. Ele ria e se desculpava quando minha voz ficava tensa demais, como se fosse eu a precipitar o próprio perigo. "Você vai mesmo fazer isso aqui?" Mia perguntou uma noite enquanto eu colocava o CRT no centro da sala, fios como veias espalhando-se pelo tapete. "Não sei", respondi. "Preciso saber se era isso, se aquilo foi só um efeito de onda ou alguma coisa real que vinha até nós." Manny estirou-se no sofá, os olhos metade fechados. "Você está aqui. Por que você ia buscar isso?" "Porque eu precisava entender a dívida que estava pendurada na minha garganta", pensei, e não disse. Em vez disso, montei o prato na varanda, ajustei o polarizador e conectei o receptor a um laptop que usava como gravador. A casa tinha um eco estranho naquela noite, como se os móveis soubessem que um ritual ia acontecer e se preparassem para não atrapalhar. Atrasei as minhas perguntas com as calibragens, ganho, filtro, banda. Cada ajuste fazia saltar na tela fatias de ruído, interferências de rádios distantes, oscilação de luz. Quando finalmente veio algo que parecia além da pretensão das estações locais, não foi uma imagem inteira, mas um sopro. Um frame que durou menos de um segundo, algo que parecia tecido de asas iluminadas por trás e o reflexo de uma lâmpada paranoica num espelho de água. O som que acompanhou era um sussurro de palhetas. Eu disse o nome deles em silêncio, foi quase um pedido. E o prato captou mais. Um fragmento de voz, velha, nitidamente gravada com microfones a anos-luz de tecnologia. E depois a promoção de algo que soava como um documentário. Transmissão. Voz distante, limpa no meio do estático. Margens. O que aparece nas margens não pertence apenas aos que o verão. É um sinal, não para ser decifrado, mas para ser recebido. Observe, não responda. A imagem veio sem se estabelecer. Olhos de alguém olhando para baixo, um brilho, e então silhuetas que pareciam mariposas grandes demais para a lógica. Por um instante meu estômago apertou, como se eu tivesse sido puxado por uma corda fina. Mia veio até a sala, empurrando a porta sem fazer barulho. Ela olhou a tela, os olhos enormes, e não disse nada. "Acho melhor anotar isso", ela sugeriu, num tom que tentava ser prático. Eu anotei. Passamos a noite a recortar o ruído, a salvar os frames que tinham menos distorção. Eu quis acreditar que aquilo era só imagem achada, filmagem antiga, talvez alguém brincando com efeitos. Mas havia algo naquela sequência, uma reverência repetida às margens, à água, às sombras, que queimava a sensatez de todos os possíveis scripts. O que me prendeu, mais que o rumor de imagem, foi a textura sonora que veio depois. O bater de asas em número impossível de mariposas colidindo com uma superfície de metal. Não era o zumbido fino das mariposas comuns. Era um som grave, coletivo, como uma cortina sendo puxada. Na gravação, o barulho não se comparava a nada natural. Eu ouvi aquilo na sala vazia e imaginei as asas batendo na janela. Mia se encostou no batente, os dedos entrelaçados como se a madeira fosse a última coisa que a segurava. No dia seguinte, oficiais tocaram a campainha. Perguntaram se tínhamos visto algo estranho na noite em que meus pais desapareceram. Não tínhamos. Me disseram coisas que são ditas para aquietar. Números de telefone, nomes de seguradoras, o compasso legal das rotinas de investigação. Embaixo de todas as palavras, havia a sugestão de que havia coisas que não poderiam ser explicadas. Eu, que já havia aprendido a desmontar circuitos, comecei a juntar outras peças. Arquivos de emissoras regionais, fóruns de rádio amador, mapas de satélites que cobriam nossa latitude. Descobri que havia relatos dispersos, anotações em blogs, menções em fóruns, sobre uma sequência de transmissões que aparecia de tempos em tempos em latitudes frias. Algumas pessoas associavam aquilo a fenômenos naturais, outras falavam em lendas, em seres atraídos por luz. Havia também uma história menor, contada entre os moradores de Yellowknife, sobre mariposas que seguiam lençóis de luz até a borda do lago. "Se você vê muitas mariposas em volta da casa, feche as cortinas", disse uma velha que morei perto uma vez, com a voz que mistura conselho e medo.
Nunca as deixe ver a lâmpada. Eu guardei isso. Guardar frases é o que cientistas e filhos fazem quando querem ter algo para experimentar. A obsessão virou viagem. Reuni dinheiro, comprei cabos melhores, um gravador com entradas limpíssimas. Essa é uma coisa que acontece devagar. Você justifica gastos como investimento, explica que é para documentar. E as pessoas à volta, Mia principalmente, toleram porque entendem que perder algo dilui a própria pessoa. E que buscar um pedaço de modo de saber é também uma forma de manter a memória segura. Manny veio comigo numa expedição que marquei como testes no campo, carregando caixas no carro. A estrada parecia um corte na terra, longa e reta, cercada de pinheiros que fechavam como as folhas de um livro. Era outubro e a luz tinha um tom metálico. Quando chegamos à casa onde meus pais viviam, o ar tinha cheiro de poeira antiga, de madeira que sofreu 2 invernos demais. Montei o CRT na varanda, posicionei o prato para o nordeste, como se o sinal tivesse algum ponto cardinal preferido. Ligamos o receptor, Manny fumava sem dizer muito, seu rosto aceso pela chama. Mia mexia nos cabos com mãos firmes, tentando manter a rotina que sempre lhe toca ser, a mão que acalma. Por algumas horas não havia mais do que o ruído habitual do rádio. Estações de falas, um discurso público num tom aborrecido, flashes de música. À meia-noite, quando a lua atingiu uma forma que os locais chamam de Warm Moon, aconteceu. Primeiro o estático, depois algo que parecia uma filmagem antiga de um interior de barco. A voz da transmissão estava mais perto, e eu senti uma resposta física, como quando uma velha música te puxa para um baile. Transmissão, voz calma, formal. As margens não são limites, são portões com reflexo. Nós documentamos para aqueles que não se resistem. Observe as mariposas, elas são as que escolhem. Não force a travessia. Na tela, uma lente molhada, gotas escorrendo por um vidro. Um foco lento encontrou algo que parecia luz passando por dentes de neve. Havia imagens de pessoas de costas, andando em fila, e uma câmera que os seguia silenciosamente. Em um dos frames, vi a forma de um casaco que me pareceu familiar. Por um segundo, imaginei que era meu pai. A sensação que me atravessou foi tão antiga e primitiva que não me lembro de respirar por alguns segundos. Manny me tocou no braço. "Tá tudo bem?" Ele falou baixo, como se a pergunta fosse capaz de evitar qualquer resultado. Eu disse que sim, e a palavra soou mentirosa. Mia puxou seu casaco para mais perto, como para proteger-se de alguma aragem. Eu apertei o botão que gravava em loop eterno. Precisava de tudo. Foi depois daquela noite que as coisas começaram a ficar mais sólidas. Encontrei um arquivo em um servidor que parecia abandonado, uma tarefa de um grupo de arquivistas amadores que catalogavam transmissões incomuns. Havia um vídeo longo, registrado por um homem que dizia ter sido técnico de transmissão nos anos 70 e que no final desapareceu. A filmagem começava com cenas de cidade e terminava num lago, onde algo parecia sugar o brilho das coisas à beira d'água. A voz do arquivo narrador tinha o arrasto de quem guardou muito peso. Os relatos começaram a formar padrões pequenos. A transmissão surge invariavelmente à beira de água. Há menções a mariposas em enxames que se aproximam. Alguns desaparecimentos foram registrados em noites de brilho satinado, quando a lua traz sombras diferentes. Nada disso era científico. Eram mapas de superstição com anotações técnicas coladas por cima. Ainda assim, eu me sentia mais próximo. Eu já não estudava só sinais, estudava a rota que os sinais percorriam na pele do mundo. A obsessão me fez cometer tolices. Em uma noite com Warm Moon inteira, dirigi até o lago onde se diz que o gelo foi traiçoeiro na noite do acidente dos meus pais. Levei o receptor portátil e um gravador de bolso e disse a Manny para não me seguir, por orgulho talvez, por querer fazer aquilo sozinho. Caminhei até a beira, onde o gelo tinha rachado como se alguém riscou uma superfície pintada. O vento batia em mim uma saudade que tinha odor de ferro. Coloquei o gravador em modo contínuo e fiquei parado ouvindo o sopro do gelo. O mundo inteiro parecia feito de som abafado, os ruídos convertidos em algo que eu podia decodificar. Então, ouvi batidas, primeiro suaves, depois rápidas. Eram como asas, em número crescente, aproximando-se.
Eu virei devagar e vi algo que não se parecia com nenhum inseto que eu conhecesse. Sombras pequenas e quase translúcidas, reunindo-se sobre a água, refletindo a lua como se fossem pequenos espelhos voadores. Não havia um zumbido, havia um arrastar de tecido. Fiquei seguro por um segundo. É bonito, pensei, paranoico e tolo. E naquela fração de certeza, percebi que o gelo sob meus pés tinha a mesma textura do som, fino demais, trepidante. O estalo veio sem drama. O meu corpo registrou o rompimento como uma colisão de tempo. Um segundo você está embaixo do céu, o outro você está num mundo onde a água cobre a boca e o frio entra sem autorização. Descrever quase afogamento é sempre uma traição da verdade. O que sinto ainda hoje quando tento evocar aquela fração é um desligamento em camadas. Primeiro uma clareza, depois um túnel de água que não é só líquido, mas também imagem. Havia vozes distantes, não humanas, talvez apenas ecos do meu próprio cérebro. E, acima de tudo, um som persistente de asas, que na água soavam como tecido a fender. Lembrei de criança segurando as duas extremidades de uma toalha na piscina. Lembrei do peso do casaco dos meus pais sendo puxado pela corrente. Lembrei de nada que pudesse servir para me salvar. Então, houve uma resistência nas minhas costelas, um reflexo, uma agressão da vontade de viver. E fui puxado para fora por mãos que não fossem as minhas. Manny estava lá, ou Mano. Eu não consigo dizer se foi ele que me arrastou, Mia que gritou, ou se foram sombras que fingiram mãos. O frio havia costurado minha pele ao medo. No hospital, o branco tem a textura de documento que não te pertence. Eu acordei com uma luz que doía, e Mia ao lado da cama com olhos inchados que me acusavam e me perdoavam ao mesmo tempo. A polícia me fez perguntas, horários, rotas, o receptor que eu usava. Eu falei pouco. Os médicos disseram que eu tive hipotermia, que perdi consciência por tempo indeterminado, que eu tive sorte. Sorte foi a palavra que preferiram. Eu senti outra coisa, uma culpa que latejava mais que o frio. O que seguiu em mim foi um processo de recuperação que se parecia com um inventário. Havia nomes de coisas para marcar, traumatismo, ciclos de sono quebrados, pesadelos recorrentes com asas de tecido. Eu fui para terapias, tomei remédio, tentei voltar ao trabalho. Mas cada vez que a cidade fazia silêncio à noite, eu tinha a impressão de que a margem do lago se inclinava sobre mim. Minha mente fazia conexões que, para outros, eram só neblina. Transmissões registradas, o arquivo dos anos 70, os relatos de pessoas que diziam ter visto mariposas em excesso. Eu fui, como era previsível, além do que a vida cotidiana permitia. Foi aí que descobri algo perigoso e magnífico. Uma cópia parcial de uma transmissão antiga, preservada num disquete digitalizado por algum colecionador. A qualidade era ruim, por vezes o áudio se desfez em silêncio. Mas em um trecho, a voz que antes havia ouvido em fragmentos se tornou legível. Não era um locutor comum. Soava estudada, como quem lia uma descrição que precisa convencer num laboratório de folclore. Trecho da gravação, voz baixa, medida. Somos aqueles que observam as margens quando os outros não olham. Não oferecemos caminhos a quem insiste em atravessar. Oferecemos formas de partir que são consentidas por poucos. A mariposa escolhe o fio da luz e se estende na direção do que cutuca. Não toque o reflexo. A mensagem acaba e o silêncio que ela gera é como o espaço entre dois batimentos de um coração doente. Eu ouvi aquilo tantas vezes que a frase "não toque o reflexo" se tornou um mantra que eu repetia quando a vontade de mexer nos registros aparecia como uma ferida. Minha pesquisa, porém, não cessava. Eu queria conectar as últimas imagens que eu tinha com a noite em que meus pais sumiram. Queria um fio, e o fio, por mais emaranhado que fosse, sempre parecia terminar na superfície do lago. Mia dizia que era hora de parar. Você já quase morreu, ela falava, como se a ferida do gelo ainda estivesse nas minhas mãos. Eu respondia com números, registros, horários, padrões. Ela me olhava com a paciência de quem aprendeu a medir a loucura em decibéis. Eles se foram, ela dizia. Talvez isso não seja algo que você precise provar. Mas eu não conseguia abandonar as perguntas.
Se havia uma chance, por menor que fosse, de que aquela transmissão fosse uma chave, uma ponte, eu sentia que descartar era o mesmo que apagar parte deles. E se parte deles havia sido tomada por essa coisa, eu não sabia mais distinguir se buscar era uma tentativa de resgate ou apenas egoísmo. Anos depois, quando me tornei alguém com a habilidade de montar um aparato que, teoricamente, poderia ver mais, combinei uma última tentativa. Levei o CRT, um receptor com alcance estendido, microfones subaquáticos e uma câmera analógica resistente à água. Convidei Manny para vir, mas ele disse que não poderia. Coisas do trabalho, responsabilidades. Mia veio. Havia entre nós uma tensão que não precisava de palavras. Eu sentia a presença deles e também da lousa de silêncio que os oficiais colocaram sobre algumas perguntas. Os arquivos que eu salvava estavam em HDs espalhados por caixas. Eles pareciam migalhas de um banquete interrompido. O plano era simples na teoria: captar a transmissão na margem do lago, documentar e, se possível, enviar alguém para ouvir. Eu prometi que nada arriscaria que Mia não aprovasse. Havia uma ingenuidade nisso, uma falta de leitura de como o vício funciona. Colocamos o equipamento próximo à água, dentro de um carro velho que serviu de base. A noite era uma massa de som vez por outra, interrompida por mariposas que batiam nas luzes do carro, como se procurassem uma saída. Quando a transmissão veio, veio inteira, diferente de qualquer registro anterior. A voz soou com a autoridade de quem falou a muitas pessoas. As imagens na tela do CRT mostravam, no início quase doméstico, uma cozinha iluminada por uma lâmpada fraca. Alguém colocava algo numa taça de vidro. Era uma cena que podia ser qualquer cena cotidiana. E então, de súbito, partes daquela cena passaram a se mover de modo não humano. O reflexo na taça parecia abrir-se como uma fenda. Mariposas passaram pelo reflexo e, na tela, não pareciam bater as asas, pareciam empurrar. A imagem engoliu-se em ruído e, de novo, havia o som difícil de classificar. Asas, bater repetido, como uma chuva de tecido. Naquele instante, Mia soltou um grito que fez o metal do carro vibrar. "Desliga!" ela disse, desesperada. Eu não desliguei. Fiquei ali, agarrado ao botão de gravação, como quem tenta manter um corpo preso. "Não é para ver", sussurrou a transmissão, com uma maleabilidade que trouxe cada frase como cutelo. "É para ouvir o convite. Ouça, não lamente a travessia." As luzes na margem começaram a se mover, moths surgiam em números crescentes, e a sensação que tive foi de que o tempo se curvava para acomodar o bater de asas. No lado oposto do carro, na escuridão, uma forma maior se desenhava, sombra que se erguia como uma cortina. Eu poderia jurar, então e agora, que a coisa que emergiu não tinha um único ponto de origem. Era um conjunto de movimentos que chamaram algo. Vi, numa clareira distante, um casaco que flutuou, como se alguém invisível o vestisse, e a imagem me puxou para um lugar onde minha infância, a cozinha da minha mãe e o lago se dobravam. Mia chorou. Eu ouvi o som da neve caindo no telhado, e por um segundo o mundo inteiro diminuiu a respiração. Na gravação, havia uma sequência de vozes, como um coro, repetindo as mesmas palavras em latência crescente. Não era claro se elas vinham de dentro ou de fora da imagem. Algo bateu no carro com a força de uma mão. Não havia mãos. Só um impacto seco, seguido pelo som de milhares de asas. Eu olhei para Mia, e a decisão que tomei foi mais rápida do que a palavra. Abri a porta, correndo para a margem. A água, negra como tinta, recebeu meus pés sem aviso. O gelo quebrou sob minha perna, e a primeira sensação foi de que eu estava entrando num filme que não tinha possibilidade de retorno. As asas voavam por cima da água, e o reflexo devolvia uma imagem que não era minha. Era um rosto indistinto, formado por mesclas de sombras, um rosto que olhava fixamente para sua própria luz. Mia me seguiu, gritando meu nome, e lembro dela puxando a manga do meu casaco com força. Havia mãos que puxavam por baixo, por cima, pela lateral. Havia água que queria que eu fosse parte dela. Eu não sei dizer se foi Mia ou se foi outro movimento que me arrancou dali.
Só sei que, quando vomitei água e ar em terra firme, senti que algo, talvez uma memória, talvez um pedaço de quem eu era, foi deixado para trás. No hospital, pela segunda vez, pedi pelo meu pai no olhar de algum técnico que atendia. Mia segurou minhas mãos durante horas. Você não pode saber, ela repetia, meio para me proteger, meio para convencer a si própria. Eu sabia que não poderia saber, e justamente por isso fui persistente, e isso quase nos custou tudo. As semanas que se seguiram foram de recuperação frenética e de um silêncio que Mia adotou como escudo. Eu voltei aos arquivos, escondendo minhas buscas em janelas de código, bajulando fóruns com pedidos velados. Verifiquei o servidor que guardava a antiga transmissão e achei um salto na gravação que não estava ali antes, um segmento que parecia ter sido inserido por alguém com pressa ou remorso. Nele, a voz não estava tão distante, ela parecia falar para mim especificamente. Em A, quem escolhe, e A, quem seja escolhido. Nem todo reflexo é porta. Alguns são promessa. O que fica, fica para lembrar. O que parte, parte para casa. Casa. Era uma palavra que eu entendia em camadas. Meus pais foram embora. Eu continuei a medir. Mia me implorou para parar. Manny ficou mais distante, talvez por ver que a minha busca roubava mais do que o tempo, roubava a paz do convívio. Eu comecei a perceber que poderia haver um ponto em que o saber transformasse-se meramente no ato de fazer sofrer. A linha entre curiosidade e autocastigo é fina, e eu a atravessei sem perceber. Certo dia acordei e percebi que os HDs com todas as gravações haviam sido rearrumadas numa caixa de papelão bem escondida no armário. Em cima, uma nota, a letra reconhecível de Mia. Pelo menos, deixe isso em paz. Não foi um pedido, foi um pacto implícito. Eu obedeci por 2 meses. Só 2 meses. A recorrência de sonhos com luzes e asa me puxava como uma maré. Aconteceu que, naquela noite em que peguei a caixa, a cidade inteira parecia dormir com uma luz desligada. Eu sentei no chão do meu quarto, puxei a caixa para perto e comecei a assistir novamente, frame por frame, como se buscando arrancar do barro algo que faria sentido. No meio do arquivo havia um pedaço que eu nunca havia notado, uma lista, quase um inventário, com nomes e datas. Entre eles, o nome dos meus pais. Ao lado, apenas um símbolo que eu não soube ler na hora. Um círculo atravessado por linhas finas, como se fosse um itinerário marcado num mapa. Havia também uma coordenada que apontava, com terrível precisão, para o lago onde o gelo havia partido naquela noite. Eu poderia ter rasgado a folha, jogado tudo fora, ligando o aparelho e passando para outra coisa. Não o fiz. A decisão que tomei depois foi diferente da anterior. Não a fiz sozinho. Contei para Mia do que havia encontrado. Ela olhou o papel com as palavras que não se moviam. Talvez seja melhor entregar isso para alguém, sugeriu. O que soou mais como a última tentativa de dividir o peso. Eu discordava. Havia uma necessidade racional de entender, de completar uma imagem. Mia era a única pessoa que, de verdade, entendia as partes de mim que se rasgavam com saudade. Se você for, ela disse baixinho, os olhos cheios de cansaço, vai sozinho. Como se, ao dizer isso, se livrasse do poder de me seguir. Fui. Saí com o equipamento que ficou, novamente, no carro, o CRT menor, o receptor limpo, um microfone para gravar o som das asas e uma câmera subaquática. Levei comigo a folha com a coordenada. Cheguei ao lago quando a lua pregava um brilho espesso. O que aconteceu depois se tornou para mim o núcleo de quase tudo que acredito. Uma sequência onde a vontade e o acaso se confundem. Na margem, o ar era quase sólido de insetos. Um enxame se aproximava e a câmera subaquática registrou, num pixelado quase humorístico, formas que se arrastavam sob a superfície como se fossem raízes de luz. À minha volta, havia a mesma sensação de estar acompanhado por algo que, apesar de não ser humano, parecia carregar intenção. Liguei o receptor e a transmissão veio com clareza cristalina, como se tivesse esperado por mim. A voz recitou um texto que, naquela noite, não soava como aviso, soava como recepção. Transmissão, voz íntima quase compassiva. Alguns deixam chaves para que aqueles que ficam possam provar que a passagem foi consentida. Nós não tomamos sem convite e não invadimos o que não se abre.
A mariposa segue o fio. Aqueles que partem voltam menos vazios. Não perca sua sombra tentando recuperar outra. Eu desliguei tudo. Mia me esperava no carro e encontrou meu rosto e as mãos onde as tinha deixado, trêmulas, sujas de barro, com pequenos cortes do gelo. Você não pode dizer que eu não avisei, ela falou, mas a voz tinha uma rendição que mais sustentava do que acusava. Voltei para casa com o equipamento no banco de trás e a sensação de que tinha encontrado um tipo de compreensão que não me ajudava a curar. Era uma resposta que não preenchia o silêncio. Era uma aproximação que não explicava a perca. Desde então, eu decidi, e ainda hoje repito a decisão como um juramento que não quer ser rompido, encerrar minha busca. Não porque as perguntas cessaram, mas porque percebi que, em perseguir todas as pistas, eu arriscava criar mais vítimas do que respostas. Mia ficou e escolheu reconstruir. Manny se tornou, com o tempo, o que me salvou de mim em momentos pequenos. O que trazia comida, pagava contas, lia coisas sem entender as paixões que me moviam. Ainda assim, não desliguei tudo. Guardo algumas gravações, não por ambição de nomear a verdade, mas como quem guarda as cartas de uma família. De vez em quando eu pego o arquivo e escuto, não para reproduzir o passado, mas para medir quanto dele ainda me perturba. À noite, quando o silêncio se impõe, ouço um bater de asas no meu ouvido, e fico pensando se é minha memória que fabrica asas ou se o mundo realmente mantém essas frestas. Há ocasiões em que penso nos meus pais como viajantes que aceitaram um convite que eu não entendia. Outras vezes, encho-me de raiva por eles terem partido sem explicar. E, por fim, há momentos em que essa ausência vira uma pequena e terrível compreensão. Que talvez houvesse algo tão certo para eles quanto era incerto para mim. Talvez a transmissão fosse uma promessa que eu não estava disposto a escutar. Eu escrevo isso não para provar algo, mas para confessar que, até hoje, quando a luz da televisão balança por alguma razão, eu levanto a cabeça. Quando o vento traz um odor que mistura resina e água, eu paro. Se há uma lição, aprendi que nem todo limite deve ser cruzado, e que a curiosidade tem um preço que às vezes se paga com parte da vida da gente. Sei que alguns de vocês que acompanham histórias assim, porque sei que pessoas gostam de ouvir quando o mundo quebra, esperam uma conclusão de choque, um encerramento que dê sentido à perda. Não tenho essa dádiva. Só tenho memórias, gravações e a certeza de que a margem permanece um lugar perigoso para quem insiste em olhar demais. Às vezes, sob a lua, eu penso que meus pais tiveram uma espécie de misericórdia, escolheram uma saída que lhes pareceu certa. Outras vezes, penso que eles foram seduzidos por algo que eu ainda não compreendo. A ambivalência me acompanha como uma sombra. Antes de terminar, e porque sei que a curiosidade humana é algo que se hospeda em muitos de vocês, deixo uma última escrita. Se um dia encontrar uma transmissão, se vir mariposas em número demasiado, se a superfície da água refletir uma imagem que parece convidar, talvez seja sábio reagir como Mia. Feche as cortinas, proteja o calor do lar, não toque o reflexo, não se force numa travessia que não é feita para você. Se esta história ressoou com algum pedaço seu, com saudade, com medo, com a vontade de entender o que permanece sem resposta, considere se inscrever no canal e deixar um like. Se quiser apoiar mais diretamente, há formas de se tornar membro ou contribuir via Patreon, onde disponibilizo gravações e arquivos com comentários que não compartilho publicamente. Isso ajuda a manter a pesquisa e a pasta do arquivo, que, por vez, é tudo o que resta daquilo que fomos. Obrigado por ouvir e por, de algum modo, dividir esse silêncio comigo. Na manhã seguinte, a casa parecia menor, como se a conversa com desconhecidos na tela tivesse comprimido as paredes. Fiz café e sentei-me à mesa onde guardo as fitas e os discos. O sol vinha por uma fresta e desenhava uma linha quente sobre a madeira. Manny acordou mais tarde, como sempre, e trouxe pão tostado. Ficamos em silêncio, cada um com sua rotina de recuperação. Ele checando contas, eu mexendo nas gavetas onde acumulei coisas que não quis mandar embora.
Peguei uma das gravações que raramente revisito, uma das primeiras, com ruídos ao fundo como se alguém movesse móveis, e uma voz que não reconheci depois. Abri o estojo, passei o dedo na poeira e pensei por um instante em entregá-la à caixa que prometi fechar. Mas havia algo nessa voz que pediu ser ouvida mais uma vez. Coloquei o fone, escureci o quarto e deixei o mundo lá fora. A gravação não trouxe epifanias. Trouxe, como sempre, fragmentos. Um som metálico, uma respiração curta, um eco que poderia ser porta ou água. Nada que se acomodasse em certezas. Ainda assim, ao término, fiquei com uma sensação que não era alívio nem desespero. Era uma espécie de companheira cansada. Levantei-me e andei até a janela. Havia uma mariposa presa no vidro, batendo lentamente as asas como se calculasse possibilidades. Ela fez um movimento, pousou e ficou imóvel. Olhei para ela e não fiz nada além de observar. Mia me telefonou no começo da tarde. A voz dela agora tem corredores inteiros de paciência. Ela me contou de uma prateleira nova que montou na sala, de um cacto que sobreviveu ao inverno, de como algumas coisas, aos poucos, se alinham quando a gente para de forçar. Não falou dos meus arquivos, nem pediu explicações. Entendi que era um gesto de cidadania da amizade, estar presente sem querer consertar tudo. Quando desligamos, senti o ar menos cortante. Dias como esse se sucederam, pequenas repetições que com o tempo se tornaram menos dolorosas. Aos poucos introduzi novos rituais sem grandiosidade, regar o vaso na varanda, devolver ao arquivo apenas o que fazia sentido guardar, responder às mensagens que chegavam de leitores com cuidado. Alguns enviavam teorias, outros mandavam carinho. Havia também quem dissesse que sentiram o que eu descrevia, um cheiro, um sussurro, e desejava saber como lidar. Respondia com honestidade. Não há manual para isso. Há limites que aprendi a respeitar. Uma tarde, ao caminhar pela margem do antigo rio onde meus pais costumavam passear, encontrei uma pedra lisa, escura, aquecida ao sol. Sentei-me e coloquei a pedra no bolso, como quem não quer perder o peso do que já esteve seguro. Olhei a água. Havia reflexos, nuvens, uma faixa de céu azul, a imagem invertida das árvores. Pensei em atravessar até a outra margem, só para ver o que havia lá, não por curiosidade jornalística, mas por uma necessidade quase infantil de conferir se havia um sinal. Permaneci sentado. Levei a mão até a borda de água e senti o frio que vinha de baixo. Não toquei o reflexo. À noite, o bater de asas voltou, mais suave. Não corri para as fitas, não reiniciei a máquina. Em vez disso, escrevi cartas que não enviei, palavras dirigidas aos meus pais, cheias de perguntas, de memórias, de agradecimentos tardios. Ao riscar as últimas linhas, não esperei que algo mudasse no mundo. Havia, contudo, um efeito prático. As cartas ficaram mais curtas e eu, menos obcecado em preenchê-las com respostas externas. Manny comentou uma vez, entre uma gargalhada tímida e um comentário sobre futebol, que talvez fosse saudável aceitar que alguns nós jamais iriam se desfazer. Ele não disse isso filosoficamente, falou como quem habita o ordinário do dia a dia. Essa afirmação tão simples teve o peso de uma sentença que não condena nem absolve. Deu-me permissão para conviver com uma lacuna sem transformá-la em missão. Os arquivos continuam ali, inertes e preciosos. Às vezes, penso que são mais minhas cartas para o futuro do que armas contra o passado. Há momentos em que justifico a manutenção deles como um dever de memória. Em outros, apenas os trato como objetos que um dia pertenceram a uma família que existiu de um modo que não cabe mais inteiro neste presente. Reorganizei as prateleiras, separei o que era matéria-prima para estudo do que era lembrança e o coloquei numa caixa menor, de fácil alcance. Ainda sinto a tentação, um impulso que não se acalma, de mapear cada sombra, de catalogar todos os ruídos. E por vezes cedo a isso por alguns dias. Logo descubro que caçar todas as sombras é uma atividade que me tira o resto da vida. Volto então àquela regra que Mia me ajudou a aceitar: não invadir o que não se abre. Se algo bate à porta da existência com insistência e pede que eu atravesse, devo antes indagar qual preço estou disposto a pagar. A mariposa que vi naquela manhã da janela ainda mora em minha lembrança.
Não sei se sobreviveu até o anoitecer. Imagino que tenha encontrado um canto onde as luzes não a confundirão. Talvez essa seja a imagem que carrego agora. A ideia de que alguns seres seguem seus fios e alguns de nós aprendemos a deixar os fios serem. Aprendi a fechar cortinas quando as sombras parecem venenosas, a manter a porta trancada para preservar o calor do que há dentro. Não tenho um grande final para oferecer. Tenho, isso sim, pequenas rotinas que me ancoram. Tenho amigos que perdoaram minha urgência e me ensinam a esperar sem pressa. Tenho uma caixa com fitas que não preciso exumá-las todas as noites. E tenho, às vezes, o silêncio que não exige respostas imediatas, apenas presença. Se daqui a alguns anos eu decidir retomar uma dessas gravações, espero que seja por curiosidade serena, não por fome voraz. Por ora, apago a luz, tranco a porta e deixo que o mundo faça seu trabalho de virar páginas. Do lado de fora, pode haver coisas que chamam e seduzem. Do lado de dentro, há cálices que ainda precisam ser preenchidos com o cotidiano simples de existir. Quando me deito, há sempre um pensamento final que reaparece. Talvez a misericórdia dos que partiram, se foi misericórdia, consista em terem escolhido um caminho que não me pertencia. E talvez, na minha recusa em invadir esse caminho, haja uma forma de respeito que só a distância e o tempo permitem. Respeito que não cura, mas que permite viver. Na manhã em que decidi enfrentar a caixa menor, levantei-me cedo porque a casa parecia dormir ainda, como se o mundo tivesse se dobrado para dentro da respiração. O quarto cheirava a lençóis e café esquecido. A pedra no bolso queimava um pouco sob a calça. Calor que lembrava o sol do rio, e eu assegurei como quem confirma que algo é real. Chamei Manny para tomar café. Ele apareceu com um sorriso encharcado de sono e um jornal dobrado debaixo do braço. E trouxe também uma sacola com pães que ninguém havia pedido, gesto antigo que tinha o tom de uma oração prática. Mia não veio. Disse que tinha um compromisso breve e depois apareceria. Pedi que trouxessem cadeiras para a sala, não por cerimônia, mas porque queria que aquilo fosse simples. Amigos, café, uma caixa de memórias reduzida à mão. Abrimos a caixa sobre a mesa. O som da tampa ao ser levantada foi um aviso íntimo. Pequenos papéis tremularam como folhas secas. Havia fitas, sim, e uma delas, marcada com uma letra da caligrafia da minha mãe, atraía o olhar. Respirei fundo e contei baixinho até 3, como se isto fosse uma travessia curta. Manny riu e disse em tom leve que se começássemos a chorar teríamos de dividir os lenços. Foi o riso exato para dissolver a rigidez do silêncio. Conectei a fita à máquina. O objeto parecia menos uma promessa do que um aparelho de madeira com batedores. Não cheguei a limpar a poeira, preferi que o som viesse com a mesma textura daquilo que fora guardado. Apertei o play. A voz que saiu primeiro era minha mãe, contando um detalhe banal. A receita de um bolo que ela já não sabia se havia anotado em algum caderno. Havia um riso no meio da instrução, uma fala tão particular que, por um segundo, a sala inteira encolheu para caber naquele riso. Manny sorriu com a boca e os olhos e fez sinal para que eu continuasse. O resto veio devagar, com hesitações, interrupções, sons de pratos ao fundo. Minha mãe mencionava o nome de uma planta que não crescia mais no quintal, perguntava pelo gato que desaparecera, lembrava de um tempo em que as contas vinham em envelopes azuis. Em certo trecho, minha mãe confessou algo tão pequeno e humano que havia passado em segredo à biblioteca pública para ler romances de outras vidas, que sentiu uma ternura ardente, nada heróica, apenas humanidade pura, um gesto de se esconder do medo atrás de histórias emprestadas. Parei a fita, respirei. Não havia revelações, nem mapas escondidos, nem provas que justificassem uma caça. Havia apenas isto, um corpo de voz, uma presença pequena que se tornara ali, atual. Sullivan, o gato dos tempos mortos, miou em uma gravação, como se o atendimento pudesse ser pelo menos auditor de corações. Manny apertou minha mão sem cerimônia. Valeu a pena, disse ele. Não para descobrir, mas para voltar a escutar. É diferente. Mia chegou quando o sol já pichara a calçada de luz amarelada.
Veio com um casaco leve, como se previsse que alguém poderia se surpreender, e trouxe uma caneca extra porque sabia das minhas mãos frias. Sentei-me entre os dois e pus outra fita, uma em que meu pai falava para alguém que não era eu, talvez um parente distante. Sua voz tinha passos firmes, conselhos sobre refrigeradores e consertos domésticos, jeitos de cuidar que eram como mapas de quem aceitou a máquina do mundo sem perceber que estava construindo um lar. Não houve espetáculo, houve interrupções, um vizinho batendo, um cachorro latindo, a bolsa de uma vizinha caindo ao chão lá fora, que lembraram que a vida continuava, indiferente às fitas. E foi nesse entremeio que compreendi algo que vinha amadurecendo. O arquivo, por mais sedutor que fosse, não era uma mina que exigia exploração até o último fragmento. Era um repositório de voz humana, patrimônio de quem já havia partido, matéria que podia ser preservada sem que eu a transformasse em cárcere. Falamos então, pela primeira vez em muito tempo, sobre o que fazer. Manny sugeriu digitalizar, palavra prática, sem poesia, que soou correta, e guardar cópias. Mia ponderou que nem tudo precisava ser preservado. Propus algo intermediário, selecionar uns poucos trechos para conservar em formatos que resistissem ao tempo, escolher memórias que me servissem no futuro, e doar o restante a um lugar que cuidasse de documentos familiares, sem disponibilizá-los ao público indiscriminado. Havia um tempo de sadia economia, reter o suficiente para a intimidade, abrir mão do demais em gesto de confiança. A decisão não resolveu todas as incertezas. Ainda havia dias em que o impulso de abrir todas as caixas me atingia como uma vertigem. Mas ao final daquele dia de solenidade doméstica, tranquei a caixa com um cuidado que parecia respeito. Coloquei sobre a tampa um recorte que era o equivalente de um selo, um papel com o nome dos meus pais e as datas, e uma anotação minha, escrita à margem, que dizia apenas: guardar com medida. A frase não tinha pretensão legal, nem seu peso era de lei. Tinha o timbre de um voto que eu podia cumprir. Nas semanas que se seguiram, meu ritmo mudou em pequenas coisas imperceptíveis. Voltei a caminhar tardes inteiras, sem olhar o relógio. Liguei para pessoas que antes eram fichas na agenda e deixei que conversas surgissem sem ligação direta com o passado, sobre futebol, um filme, a nova padaria da esquina. Encontrei-me com Mia para almoços curtos. Ela trazia às vezes um sorvete e sempre perguntas que não eram para confirmar nada, mas para acolher a presença. Manny passou a me ligar depois dos jogos, e mesmo quando falava de resultados e estatísticas, havia uma calma no fim da voz, como se a urgência tivesse se alongado em paciência. Certo dia, levei a pedra do rio até a beira e, em vez de guardá-la no bolso, deixei-a na margem, exatamente onde a corrente poderia lavá-la de vez, se assim quisesse. Afastei-me alguns passos e esperei. A pedra ficou, imóvel, como sinal de que alguns pesos não precisam ser levados sempre. Talvez a água a levasse amanhã, talvez ela ficasse ali por muito tempo. O ponto foi que eu havia criado um ritual mínimo que me permitia afastar sem trair. Houve pessoas que acharam minha moderação estranha, esquisita até, porque o mundo contemporâneo parece tolerar dois extremos: enterrar tudo em silêncio absoluto ou expor tudo como espetáculo. Eu escolhi a moderação, não por neutralidade covarde, mas por respeito àquilo que me foi confiado. A moderação exigiu de mim mais coragem que a exposição. A coragem de aceitar limites, de admitir que nem toda pergunta merece resposta e que algumas histórias precisam de silêncio mais do que de amplificação. Com o tempo, escrevi menos cartas sem destinatário e mais bilhetes curtos que deixava em gavetas para mim mesmo, lembretes de coisas irrelevantes e também pequenas pepitas de gratidão. Anotei receitas, nomes de flores, títulos de livros que queria ler. Ao lado desses bilhetes, deixei espaço para o entendimento de que não preciso controlar a memória. Posso, ao menos, nomeá-la de vez em quando, tratá-la com cuidados práticos e seguir vivendo. Numa noite em que a casa ficou particularmente quieta, recolhi as fitas que decidi manter e coloquei numa caixa nova, forrada por dentro com um pano azul. Não senti desejo de explicar isso a ninguém. Foi um ato privado, quase litúrgico.
Fechei a caixa e por algum tempo olhei o quarto como quem observa um navio ancorado, pelo qual não precisa embarcar. Apaguei a luz. Antes de dormir, olhei para o canto da janela. Havia um vestígio de sombra que, por um instante, me lembrou a mariposa daquela manhã distante. Não sabia se ela sobrevivera, nem se voltaria. Pensei então numa misericórdia possível aos que partiram, a de terem escolhido seu caminho. E também numa forma de misericórdia que eu poderia exercer agora, a de me permitir continuar. Não se tratava de perdoar no sentido grandioso, mas de aceitar limites, de aprender as finitudes das pessoas amadas, sem exigir delas infinitas justificativas. Quando adormeci, o último pensamento foi menos dramático do que costumara. Imaginar meus pais em algum lugar onde o silêncio não fosse vazio, mas companhia. E na manhã seguinte, levantei-me com a sensação de que havia espaço suficiente para o luto e para a vida ordinária simultaneamente. Talvez a consciência de que posso conviver com lacunas seja, em si, uma forma de misericórdia que nos é dada por gentileza do tempo. Não tenho uma grande conclusão para dar a esta história. O que há é uma sequência de gestos pequenos, categorizar, escolher, devolver uma pedra à margem, ouvir uma voz já distante, que me ensinaram a viver com uma caixa menor e com uma rotina maior. Às vezes, a curiosidade volta com força. Outras, a calma se instala e lembro que não é obrigação de ninguém preencher o passado todo de uma só vez. Aprendo, dia após dia, a atender ao chamado do presente. E quando em alguma tarde futura eu decidir puxar uma fita apenas para ouvir de novo um riso antigo, espero que o faça como quem abre uma janela para deixar entrar o ar, com leveza, por um instante só e sem a ânsia de reconstruir um mundo que já existiu completo. Assim sigo, com amigos que seguram as minhas mãos sem perguntar demais, com uma caixa que cabe numa prateleira que não reclama e com o lento aprendizado de que respeito e distância podem conviver sem ferir. Isso, por enquanto, basta.